Esta reunião solene em homenagem aos 40 anos do Centro José de Castro, conforme requerimento 5042/2019, de autoria do vereador Jaime Asfora. Neste momento, eu gostaria de convidar o excelentíssimo senhor vereador desta casa, o vereador Jaime Asfora, autor do requerimento, para que faça parte da mesa. Também convido a senhora Nancy Lourenço, advogada, pesquisadora e presidente do Centro Josué de Castro. Convido o senhor Sérgio Buarque, economista, mestre em Sociologia e consultor, representando os fundadores do Centro José de Castro. Eu sabia agora que você era advogada, eu pensei que você era socióloga. Hã? Não, eu sei, mas não sabia que tinha que ser advogada, não. Convido o doutor Malaquias Batista da Silva, médico pesquisador do IMIP, sócio e ex-presidente do Centro José de Castro, doutor em saúde pública pela Universidade de São Paulo, professor emérito das universidades da UFPE e UFBA. Neste momento, convido a todos os presentes para que, de pé, possamos ouvir e acompanhar o hino nacional brasileiro.
sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria mãe, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, dedica o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues da justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol resplandente, pátria amada, Brasil. Neste momento, eu convido o vereador Jaime Asfora para que ocupe a tribuna e faça suas colocações. Senhor presidente Francisco Kiko, a quem eu agradeço como membro da mesa por estar nos dando a honra e a gentileza de presidir a mesa. No dia de hoje, às vezes as pessoas têm muitos afazeres e o vereador Chico Kiko, desde pronto, atendeu esse convite, que é meu e posso dizer que também é do Josué de Castro, o homenageado dessa tarde. Doutora Nancy Lourenço, advogada, pesquisadora e presidente do Centro Josué de Castro. E auditora do trabalho também, né? Auditora do trabalho, como eu, servidora pública. Professor Dr. Malaquias Batista Filho, médico, pesquisador do IMIP, sócio e ex-presidente do Centro Josué de Castro, doutor em saúde pública pela Universidade de São Paulo, professor emérito das Universidades Federal de Pernambuco e Federal da Bahia. Muito obrigado pela sua presença. Dr. Sérgio Buarque, caríssimo amigo, economista, mestre em Sociologia e consultor, representando os fundadores do Centro Josué de Castro. Sérgio dispensa apresentações, como todos os outros que eu citei também. José Arlindo Soares, meu caro Zé Arlindo, sócio fundador, que considere-se a mesa aqui, de fato, apesar de não estar formalmente, essa grande figura humana, sociólogo, você pode até não gostar, mas cientista político, pensador, grande formador de opinião e uma das maiores referências na minha vida pública, e de quem eu tenho a honra de ser amigo. E inspirador de tantas gestões, tantos gestores, tantas gerações. Jonas Moreno, presidente da Comissão de Direito à Liberdade Religiosa da OAB, meu amigo Francisco Cunha, que também dispensa apresentações e apresentadores, sócio consultor da TGI e, principalmente, um militante ativo e competentíssimo de uma vida melhor nessa cidade, da mobilidade ativa, do respeito aos cidadãos enquanto pedestres, caminhantes, ciclistas, enfim. Chico também dispensa apresentações e criador da Algo Mais, junto com o doutor Ricardo, que está ali, essa belíssima revista que traz uma belíssima matéria, por sua vez, sobre o Centro Josué de Castro. Aliás, Chico é uma grande usina de ideias, essa é uma das muitas. Ricardo de Almeida, sócio fundador do TGI também. Silva Murim, ex-vereador dessa casa, representando aqui o IHGP, Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco. Socorro Leite, diretora executiva da Habitat para a Humanidade. José Francisco Gomes, sócio fundador do Centro Josué de Castro. Fernando Lapa, meu querido amigo Lapinha, professor da Católica, advogado e conselheiro da OAB. Natália Soares, filha de Zé Arlindo e Nancy, e é sua melhor, aqui hoje, apesar de ser procuradora da República, sua melhor definição. Estou brincando. E procuradora da República, essa instituição tão importante, a qual eu tive a honra de pertencer. Eu fui promotor de justiça no começo da minha carreira.
Alexandrina Sobreira, minha querida Alexandrina, professora e pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco, ex-secretária também. Edla Soares, ex-vereadora, né, Edla? Não foi não, ex-secretária de Saúde, de Cultura, mas eu achava, por isso que eu perguntei, que você tinha sido vereadora também, desculpe. É porque Chico está do seu lado, Chico foi candidato. Não, mas desculpe, Edla Soares, que foi secretária de Cultura e de Educação do município do Recife, professora universitária. Roberto Azobel, meu amigo Beto Azobel, representando aqui a Secretaria de Cultura, Secretaria de Cultura do Estado. Humberto Vieira de Mello, advogado, procurador do município, ex-secretário de Justiça. Está acabando, pessoal. Clésia Aquino de Braga, representando o IFPE, Instituto Federal de Educação de Pernambuco. Clóvis Bastos, presidente da Comissão Militar da OABPE. Doutora Sheila Pinkowski, que, dentre outros inúmeros cargos, hoje preside muito bem a agência Condep Fidem. Muito obrigado, Sheila, pela sua presença. Também já foi secretária. Doutor Paulo Rosenblatt, procurador do Estado de Pernambuco, um querido amigo. Filho da querida amiga Aronita Rosenblatt, que eu não sei se está aqui. O Elton José de Araújo, vice-prefeito de Arco Verde, muito bem-vindo. José Eudênio Costa, controlador do município de Arco Verde, também bem-vindo. Já que já falei. Chico de Assis, que também dispensa apresentações, advogado, poeta, ex-secretário também de Educação do município do Recife, e que também não foi vereador. Pronto, isso aqui eu já falei. E sim, Ana Elizabeth, representando a Secretaria de Desenvolvimento Social, Juventude, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos da Prefeitura da cidade do Recife. E meu querido amigo, que eu estou vendo aqui com muita alegria, Marcelo Santa Cruz, que foi meu primeiro chefe. Eu comecei minha carreira profissional como advogado do SENDEC, Centro da Elder Câmara, e com quem eu aprendi muito. E de lá em diante foi que eu firmei minha relação com os direitos humanos, através de Marcelo, do trabalho do SENDEC. Marcelo, que faltou, mas estava espiritualmente presente aqui, a homenagem de Fernando Santa Cruz, eu sei, no negócio da Cruz Vermelha, né? Marcelo foi vereador e é um político que honra a classe política. Muito obrigado, Marcelo. Foi vereador vários mandatos, né, na Câmara de Olinda. Eu serei breve, meus caros amigos e minhas caras amigas, porque o homenageado aqui é o Josué de Castro, e nós teremos 3 pessoas muito mais gabaritadas, muito mais legitimadas para falar sobre Josué de Castro do que eu, que são justamente a sua coordenadora, Nancy Lourenço Soares, Sérgio Buarque, todos dispensam apresentações, e o professor Malaquias. Que sim, queria também registrar a presença aqui do professor Messias, que é um dos fundadores também do Centro Josué de Castro. Desculpe. E por que essa homenagem? Porque o Josué de Castro faz 40 anos, não só por isso, se bem que aqui eu acho que a gente faz jus ao ditado popular que diz que a vida começa aos 40, porque eu acho que não há nada mais oportuno do que no momento em que a gente vive, homenagear o Centro Josué de Castro, que começou, nas minhas pesquisas formais e informais, de uma discussão de intelectuais, pensadores, uma parte exilada, uma parte presa, uma parte já tinha sido presa, uma parte tudo isso, uma parte tinha sido presa e torturada, mas nasceu exatamente, eu queria saber o dia que colocaram a primeira semente, a primeira ideia em algum documento sobre isso, e descobri que foi uma carta do nosso querido Sérgio Buarque, que na época estava exilado na Alemanha, e a partir de uma troca de correspondência com Zé Arlindo, com Nancy, com o professor Messias, com tantos outros que estão aqui, tiveram essa brilhante ideia de, no Brasil, em 1979, quando a redemocratização estava começando e quando as pessoas estavam começando a voltar do exílio, com a lei da anistia, o Brasil era um país muito excludente, muito injusto, com muita concentração de renda, com muita desigualdade regional, que ainda não tinha uma Constituição democrática, que ainda não tinha eleição direta, que ainda não tinha gestões democráticas, que ainda não era um Estado democrático de direito. E hoje a gente chega, a 40 anos depois, e a democracia brasileira é tão forte e cega, tão vulnerável, tão combatida, e, portanto, tão odiada e detestada, e o Brasil continua com exclusão muito preocupante, com 13 milhões de desempregados, desses 13 milhões, 3 milhões e 300, há 2 anos procuram emprego sem parar. Está no jornal de hoje, cresce o número de lares sem renda.
Jornal de hoje, Jornal do Comércio. O IPEA em 52% não tem renda. Recentemente, uma pesquisa também divulgada pela Globo News, a partir do pedido de informações ao governo federal, mostrou que aumentou no Brasil o número das pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, ou seja, pessoas que vivem com menos de R$90 por mês. E nesse Brasil de hoje, a gente vê que Josué de Castro, se vivo fosse, e espiritualmente ele está aqui presente, teria muito a contribuir, como o Centro tem contribuído. Eu não vou falar em seu nome sobre sua inspiração. E Josué de Castro foi inspiração por tudo que ele foi, por ter sido esse grande vanguardista, né, ao tratar a fome como um fenômeno social. E aí eu cito a frase dele, uma das frases mais famosas dele, tirando de cena o pensamento antiquado que atribuía a miséria e a fome às condições naturais, climáticas e étnicas. Dizia o professor, o médico, humanista Josué de Castro, sociólogo, abre aspas, a fome é fruto da ação humana, de suas escolhas e da condição econômica do país. Fome e subdesenvolvimento são a mesma coisa. O subdesenvolvimento é produto da apropriação injusta da abundância de recursos da natureza. Josué de Castro foi deputado federal 2 vezes, foi embaixador do Brasil na ONU, em Genebra, e foi presidente da FAO. Lecionou na Universidade de Sorbonne e deixou inúmeras obras antológicas e que o tornam referência mundial, como, por exemplo, Geografia da Fome, 46, Geopolítica da Fome, 51, 7 palmos de terra e um caixão, e Homens e Caranguejos, que, dentre outras inúmeras influências, influenciou o pernambucano também ilustre Chico Science a criar um novo movimento musical, que também é referência e ponto de inflexão na música de todo mundo e do Brasil. Ô Josué, eu nunca vi tamanha desgraça. Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça. Eu vou fazer uma embolada, um samba, um maracatu, tudo bem envenenado, bom para mim e bom para tu. Essa é uma canção de Chico, que eu tive a honra de ser amigo, que também morreu precocemente em 97, como Josué, que morreu exilado após o golpe de 64, em Paris, em 73, não pôde voltar à sua terra natal. Portanto, Zé, Nancy, eu tenho certeza, eu que sou espírita e acredito na existência do espírito, fecho parênteses, que de onde ele estiver, ou de onde seu espírito estiver, ele está muito feliz em ter dado nome a um centro que fez tanta coisa. E sem querer falar da história do centro, dos seus marcos, dos seus produtos, do seu legado, eu queria citar aqui 3, 4 coisas que eu acho fundamentais. Por exemplo, Nancy, o trabalho que vocês fizeram, que foi fruto de uma grande pesquisa na Zona da Mata Sul e Norte de Pernambuco, no projeto chamado Trabalho Invisível, e que legou para nós todos o livro que levou para nós todos uma pesquisa que mostrava que quase 24% da população infantil naquela época, 92, 93, era trabalhadora, quer dizer, o trabalho infantil era uma realidade, e infelizmente ainda é hoje. Esse trabalho teve repercussão internacional e foi a gênese, foi a semente que deu em sequência, numa cronologia, origem ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, PET, que até hoje é importante, foi reconhecido pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, como um dos marcos, um dos pontos de inflexão nessa temática, e deu origem, por consequência, no governo Fernando Henrique Cardoso, através de doutora Ruth, ao Bolsa Escola e depois ao Bolsa Família. Veja, isso uma ação só do Josué de Castro, que marcos, que legados, que entregas fez em definitivo para a sociedade, para o Brasil, para o mundo. Depois do Trabalho Invisível, eu queria resgatar a pesquisa que foi feita no meio dos anos 80, né, sobre gestões públicas, colhendo experiências democráticas em Fortaleza, Santos e Porto Alegre, com o objetivo de ajudar a refletir o estágio em que se encontram
as cidades e os estados brasileiros diante da tendência de valorização do poder local. Ainda não existiu União Europeia, mas o Centro José de Castro conseguiu a parceria, o apoio da Comunidade Europeia, que culminou no livro Os Desafios da Gestão Municipal Democrática, nos primeiros anos da redemocratização, lá em torno de 1985. Um livro que é um marco e que também é literatura reconhecida internacionalmente. É outra entrega, é outro produto, é outro resultado, é outra ação que fica, independente da gente, independente de Josué de Castro, independente de Zé Arlindo, independente de Nancy, fica para a história. Por isso, vereador Chico Kiko, já me encaminhando para encerrar, que eu acho essa oportunidade importantíssima, e me sinto muito honrado, quero agradecer já aqui de pronto a todos que eu já citei na mesa, e a Zé Arlindo ter sido instrumento, poder ser porta-voz, junto com os vereadores que aprovaram por unanimidade esse requerimento, dessa sessão solene. Eu sou apenas instrumento, mas é para isso que serve o mandato também. Outra coisa para terminar, enquanto o sindicalismo se via ameaçado com a proposta do governo Figueiredo de criar uma nova CLT, e veja como os assuntos se repetem, porque o ano passado foi votada a reforma trabalhista, e ora vai, ora vem, se fala numa nova CLT, se fala até na extinção do Justiça do Trabalho. É um tema que está na pauta, inclusive do presidente Rodrigo Maia, que é autor de um projeto nesse sentido. Mas ali, o Centro José de Castro fez uma pesquisa com mais de 500 pessoas, contando com a assessoria de sindicalistas que viriam a comandar o Brasil, como Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Meneghelli, Olívio Dutra, e comandar estados no Brasil, dentre outros, João Valadares. Desse trabalho, resultou o livro Sindicato em Época de Crise, que é outra referência. E aí, Zé Arlindo me lembrava na conversa que já se discutia a validade, a legitimidade, quão democrático era ou não o imposto sindical, que só veio acabar ano passado, na reforma trabalhista do governo Temer. Então, as conexões de passado, presente e futuro estão muito presentes, o que torna, Nancy, essa homenagem muito importante. É importante que a gente registre aqui na casa, que a gente enalteça o centro, mas não só o seu passado, não só o seu presente, né? Por exemplo, como comemoração dos 40 anos, o centro está levando uma exposição, que não é só uma exposição sobre a obra de Josué de Castro, para 20 escolas do Recife públicas, mas depois elas vão gerar debates com os alunos. Os alunos terão que fazer trabalhos com o que aprenderam na exposição e nas aulas, num trabalho que envolve o Instituto JCPM. Né? O centro continua vivo, e o centro continua mais ainda como um baluarte da democracia, dos direitos humanos, das discussões por melhor qualidade de vida, por menos exclusão, para o Nordeste menos vilipendiado, menos menosprezado, menos agredido, com menos pobres, com menos pessoas vivendo em palafitas, porque no Recife de 2019, hoje, tem milhares de pessoas morando em palafitas, né? Mostrando que o homem caranguejo ainda é uma realidade, infelizmente. Portanto, pessoal, para eu não tomar aqui, sem ter competência, o lugar da fala de vocês, eu vou me encaminhando para encerrar. Queria registrar a presença de Alcides Nicéas Pires, esse grande empresário e amigo que preside o Softex, grande liderança de classe do setor de TI, para dizer o seguinte, Zé, esse centro nasceu do sonho de vocês, e é realmente, como diz o poeta, que dos sonhos dos homens a cidade se inventa. Queria citar também o doutor Marcelo Mário Melo, poeta e militante dos direitos humanos que está aqui. E aí eu peguei uma frase que está aqui na Algo Mais, de doutor Josué de Castro. Eu sonho, sonhos distantes em barcos ausentes, velozes ondeantes, paisagens vivas, longe, diferentes. Eu sonho sempre, sonho. Com essa frase, porque a política também é feita de sonhos, eu quero agradecer ao Centro José de Castro, não a mim, não por ter podido estar aqui instrumentalizando ou sendo porta-voz na Câmara de todos os elogios que o Centro merece, mas pelo legado que deixou ao Recife, já que eu represento o povo de Recife como parlamentar recifense. Eu quero agradecer a todos vocês, especialmente aos fundadores, a Nancy, a Zé Arlindo, a Sérgio, ao professor Malaquias, professor Messias, a todos, desculpe se eu não cito outros fundadores que estão aqui, porque o Centro José de Castro nos orgulha a todos, e o Centro José de Castro tem muita vida pela frente, provando que realmente a vida começa aos 40, como diz o ditado popular. E, para terminar, de fato, eu queria dizer que, numa época em que Pernambuco, por exemplo, perdeu a coleção de Abelardo da Hora para Paraíba, o que foi uma lástima,
O Centro José de Castro, que reúne 12 mil peças do acervo do Dr. José de Castro, conseguiu manter aqui em Pernambuco esse riquíssimo acervo de fotos, livros, filmes, doou à Fundação Joaquim Nabuco, que está, salvo engano, digitalizando tudo, né, Nancy? Então, isso é uma coisa que mostra, mais uma vez, sem precisar de mais exemplos, como você está vivo, como ele está pulsante, como ele está novo, como ele é uma criança. E é a essa criança que espero que gere inúmeros filhos, que eu deixo aqui a homenagem da Câmara do Recife, e mais uma vez agradeço por ter podido fazer parte dessa homenagem. Muito obrigado e boa tarde. Quebrando o protocolo, eu não citei o professor Zé Patrício Carvalho, que está aqui. Obrigado. Neste momento, eu convido o excelentíssimo vereador desta casa, Jaime Asfora, para que faça a entrega de uma placa e de flores em homenagem aos 40 anos do Centro José de Castro. Neste ato representado pela presidente, senhora Nancy Lourenço Soares. Convido o senhor Malaquias Batista Filho, sócio e ex-presidente do Centro Josué de Castro, para que ocupe a tribuna e faça suas colocações. Não, neste momento eu vou quebrar o protocolo e solicito ao senhor Malaquias, vai fazer na tribuna mesmo? Malaquias, você quer falar aqui? Vou tentar fazer. Vereador Chico Quego, presidente da Câmara de Vereadores do Recife, vereador Jaime Asfora, de quem recebi o honroso convite há cerca de quase 2 meses para participar desse evento. E, em nome dos dois, eu já estenderia a toda a Câmara de Vereadores dessa brava e histórica cidade do Recife os meus agradecimentos, a minha homenagem e a minha honra de ter, afinal de contas, participado dessa tribuna. Em grande parte eu vou repetir muitas coisas que o vereador Asfora, que tem um nome familiar no estado da Paraíba. Eu fui muito amigo do Raimundo Asfora, não sei quais as relações, mas eu creio que, além das distâncias do Oriente, nós teríamos uma distância bem mais aproximada na Borborema, na família Asfora. Então, em alguns casos, como eu já disse, eu vou ser repetitivo. Eu escrevi 2 parágrafos, agora longo, como se fosse um verso em sânscrito. Em sânscrito estão os versos mais longos
que a humanidade já escreveu. E José de Castro, por sinal, publicou um livro em sânscrito também. É outra coincidência muitíssimo interessante. Em nome do Centro de Estudos José de Castro, que completa 40 anos, de sua diretoria aqui presente nas pessoas do ex-presidente professor José Arlindo, o sócio fundador mais antigo e mais ativo. Isso ressalta ou compensa a primeira coisa. E mais ativo dessa instituição desde a sua fundação. Da presidente Dona Nancy Lourenço. Em nome de uma presidência que exerceu interinamente no Centro José de Castro, uma espécie de mandato tampão, né? Em nome do culto de admiração e até de emulação, que mantenho como referência desde os 22 anos, quando era estudante de medicina no estado da Paraíba, e em nome do pequeno exílio, que desde o golpe de Estado de 64 eu mantenho vindo nas segundas-feiras para o Recife e voltando nas sextas para João Pessoa. Me obrigando a isso, repetir. E, sobretudo, em nome da enorme dívida que, a meu modo de ver, infelizmente o Brasil ainda não resgatou, junto ao paladino da luta mundial contra a fome, não é? E ao mesmo tempo que é uma luta contra a história das desigualdades. Eu vou ver se me disciplino para ficar próximo dos microfones. Deixo consignadas, junto ao agradecimento à Câmara de Vereadores de Recife, as homenagens do Centro José de Castro ao seu patrono e permanente inspirador, que, na expressão de André Malraux, foi ministro da Cultura da França quando José de Castro morreu, e que disse que José de Castro foi um dos 4 nomes que influenciaram as ideias e o movimento do século XX. Um dos 4. Bem, justifica-se esse reconhecimento nos 210 trabalhos científicos, ensaios e dezenas de livros publicados por José de Castro em mais de 20 idiomas e que, muito simbolicamente, morreu escrevendo. Numa madrugada de Paris, ele marcado por uma profunda depressão, porque ele estava tentando voltar ao Brasil. E, curiosamente, ele voltou um dia depois de morrer, com uma autorização especial do poder ditatorial daquela época. Lembraria aqui também o fundador da Associação de Combate à Fome, certo? O ex-presidente do Conselho da FAO durante 2 mandatos, e que, por sinal, depois, uns 25 anos depois, um novo brasileiro ocupou a presidência desse conselho, também durante 2 mandatos. Em nome do criador da merenda escolar no Brasil, foi criada por José de Castro, né? E que até hoje é o mais extenso programa de apoio alimentar do Brasil e da América Latina, com 37 milhões de beneficiários.
o criador da rede de restaurantes populares da Previdência Social e que, ao mesmo tempo, era um laboratório, porque acoplado a essa rede de restaurante existiam laboratórios que José de Castro operava e foi também o fundador do Instituto de Nutrição na Universidade do Brasil, com um livro que lembra a história da cidade do Recife, que ele se considerava muito mais um geógrafo do que propriamente um médico. Também foi o fundador da Comissão Nacional de Alimentação e Nutrição, foi o pioneiro da iodatação contra o bócio endêmico. Na época de José de Castro, cerca de 20% dos escolares brasileiros tinham um papinho aumentado, ou seja, uma tireoide aumentada. E essa simplesmente é a doença que mais causa idiotia evitável no mundo, ou melhor, que causava, porque ela hoje está mais ou menos controlada. E aqui um aspecto especialíssimo, o realizador do primeiro inquérito sobre as condições de vida da classe operária do Recife. José de Castro foi médico de uma fábrica e realizou um inquérito com cerca de 700 famílias, e esse inquérito foi praticamente um embrião em termos de fundamentação empírica e qualquer outro tipo de fundamentação, também política e etc., que permitiu a instalação do governo de Getúlio Vargas, do qual ele era médico particular, mas foi exatamente esse estudo de 700 famílias que permitiu a criação de um salário mínimo, naquele tempo único no mundo, porque todos os salários mínimos dos demais países se baseavam na cobertura de dois aspectos importantes, mas não completos. O problema da proteína e o problema das calorias. José de Castro concebeu e realizou e chegou a oficializar no governo de Getúlio Vargas um salário mínimo que considerava também, além de 12 alimentos para cobrir as necessidades nutricionais da população, as despesas com moradia, as despesas com transporte, as despesas com educação, as despesas com vestuário e as despesas de saúde. O salário mínimo tem, historicamente, 5 grandes componentes, graças a esse estudo pioneiro de José de Castro. Bem, até hoje, 70 anos depois desse estudo pioneiro, né, que ainda é utilizado pelo DIESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas Sociais, como a base de cálculo para o salário mínimo. O DIESE, quando divulga as suas projeções ou as suas comparações sobre custo de vida, lembra esse estudo de 70 anos. Dificilmente a gente tem uma outra iniciativa, um outro estudo de caráter coletivo ou epidemiológico que tenha durado tanto tempo. Bem, e nos últimos anos de sua vida, deprimido pelo exílio, José de Castro se dedicou de corpo e alma a um problema que se tornou atual nos dias de hoje, mas que naquele tempo era uma antecipação muito grande. Ninguém falava na ecologia. Certo? Hoje, quando se acende mais uma fogueira na nossa sofrida Amazônia,
Se José de Castro fosse vivo, provavelmente estaria sofrendo muito com um acontecimento desse tipo. Isso aí seria para ele uma tortura, como é uma tortura para todos os povos conscientes do mundo. Muito pessoalmente, ou seja, em meu próprio nome, quero manifestar meu inconformismo com a extensão do Conselho Nacional de Segurança Alimentar no Brasil, que tinha como patrono José de Castro. E que permitiu um trabalho muito bem feito durante uns 8 anos, fazer com que o Brasil saísse do mapa da fome. Era o Brasil, era a Índia, era Bangladesh e tinha um terceiro país, que eram os 4 países campeões em termos de crianças desnutridas, que representa, em termos concretos, o retrato da desnutrição. O Brasil saiu do mapa da fome, né? Além de lamentar, isso também é em caráter pessoal, que segundo dados mais recentes, reativa-se no Brasil o aumento da desnutrição crônica, que se expressa na perda de estatura de crianças, não é? Expressando um sinal de alerta pelo possível reingresso do país no mapa da fome, não é? Em uma nova e perversa repetição. Muito obrigado. Convido nesse momento o senhor Sérgio Buarque, representando os fundadores do Centro Josué de Castro, para que ocupe a tribuna e faça suas colocações. Eu poderia começar dizendo que a maior homenagem que os fundadores podem sentir do Centro José de Castro são esses 40 anos de história. São 40 anos nos quais o Centro realizou o que os fundadores pensaram lá pelos idos dos anos 70, no final dos anos 70. Quer dizer, o Centro José de Castro foi pensado como uma instituição que iria, ao mesmo tempo, refletir sobre o Brasil e o Nordeste, pensar sobre as questões mais importantes do desenvolvimento e tentar, de alguma forma, intervir no processo político. Principalmente, o José de Castro fez muito bem a sua participação na formulação de políticas públicas. Isso era a ideia dos fundadores. Os fundadores estavam, naquele momento, nos anos 70, nós podemos voltar no tempo, final dos anos 70, o que é que nós tínhamos? O Brasil era ainda uma ditadura, mas começava um processo de crescimento dos movimentos democráticos. Em 1978, na eleição parlamentar, o MDB da época, que era a oposição democrática, teve uma votação maravilhosa, uma grande votação, tanto que na eleição para presidente indireta, em 79, o candidato da oposição teve mais de 39% dos votos. O movimento pela anistia começava a se propagar no país. Nós tínhamos comitês de anistia em praticamente todos os estados, muito ativo, com intensa participação. E foi isso que levou os jovens que pensavam o Brasil, que tinham uma militância política
e que começavam também nas universidades ou, em alguns casos, no exílio, a querer se aprofundar no estudo do Brasil e querer se preparar para um processo de democracia, ajudar na democracia e se preparar para o processo de democracia. Essa animação interna no Brasil, o movimento pela anistia, o movimento democrático, o MDB especialmente, que em Pernambuco teve o principal dos autênticos representados, repercutiu fortemente no exterior, onde estavam milhares de exilados. E foi um pouco alguns exilados, dos pernambucanos perdidos, não é, Mané? Perdidos nas calçadas e nos cafés de Paris, se perguntavam, animados em voltar para o Brasil, se perguntavam, o que a gente vai fazer no Brasil? Estamos há 7 anos fora? Como é que é a nossa reinserção na vida política e na vida profissional? E daí surgiu a ideia da criação do Centro José de Castro, daí surgiu essa carta que falou o Jaime, que já mostra a distância que nós estamos historicamente do momento, porque os jovens hoje não sabem mais o que é carta. Se fosse hoje, eu teria mandado um e-mail para Zé Arlindo e não uma correspondência que levou vários dias para chegar nas mãos de Arlindo. Ora, nós estávamos em Paris, nenhum dos dois morava lá, nós nos encontramos lá. O Manuel morava em Portugal, eu morava na Alemanha. Nos encontramos em Paris e começamos a refletir. O que é que a gente pensa fazer pelo Brasil? A gente pensava como políticos, a gente queria, de alguma forma, participar do processo político, mas a gente pensava também como pensador, pensava que fazer política é também e principalmente conhecer a realidade para poder intervir nela com competência. E é em Paris, exatamente, que estava a imagem de José de Castro. A coincidência de nós estarmos naquela cidade em que 4 anos antes tinha morrido o Josué de Castro, a figura que, de fato, representou para o mundo a reflexão sobre a pobreza extrema, sobre a fome, pela sua militância profissional, intelectual e política, não podia se traduzir em outra coisa senão a ideia de um centro que fosse um espaço de estudos, mas também de influência no jogo político. E era natural que o nome de José de Castro aparecesse, um pernambucano como nós, aparecesse como sendo o patrono desse centro. Coincide que, no Brasil, nessa efervescência política, né, de jovens intelectuais, jovens estudiosos, também houvesse essa inquietação sobre como é que nós vamos trabalhar, como é que nós vamos dar continuidade ao nosso processo de reflexão sobre o Brasil e de participação política. E aí foi basicamente em cima de um grupo articulado por Arlindo, do mestrado de Sociologia, que surgiu essa fusão entre a ansiedade de 2 exilados perdidos no exterior e um grupo nós chamávamos na época dos exílio interno. O exílio interno porque eram tolhidos intelectualmente, porque eram arriscado trabalhar politicamente, porque nós vivíamos ainda uma ditadura, embora nos seus derradeiros momentos. Esse encontro do exílio externo com o exílio interno deu origem ao Centro José de Castro. E aí posso dizer que o José de Castro não só honra os seus fundadores, mas honra o patrono, honra o próprio José de Castro. De volta ao Brasil, quando nós começamos a montagem do centro, o centro recebeu vários outros filiados, os fundadores foram enriquecidos pela presença de vários outros membros que deram força, deram dinâmica, que ampliaram o trabalho do centro, e nesse meio do caminho, uma questão fundamental foi o contato com a família. Nós tivemos uma recepção muito boa da família, porque nós precisávamos primeiro da autorização para que o nosso centro, que ia atuar preocupado com o desenvolvimento social, com as mudanças
mas, ao mesmo tempo, ser um espaço de reflexão e estudos, portanto, partidariamente independente, precisávamos ter autorização da família. A família não só autorizou, como foi entusiasta, apoiador da construção e do trabalho do Centro José de Castro, entre outras coisas, como já falou o professor Malaquias, cedendo, aliás, foi o Jade que falou, né? Cedendo o acervo do José de Castro, que hoje está à disposição dos que têm interesse na Fundação Joaquim Nabuco, uma parceria do José de Castro com a Fundação Joaquim Nabuco. Ora, nós estamos hoje, 40 anos depois, o centro, como fundador, nós podemos dizer, honrados, cumpriu o que nós imaginávamos, estudo, reflexão, debate e, ao mesmo tempo, influência na formulação de políticas públicas. Nós estamos agora, 40 anos depois, diante de nova configuração política, nova configuração social. Ao longo desses 40 anos, a gente pode dizer que o centro foi se adaptando e foi ocupando espaços novos e diferentes, à medida que o Brasil mudava. E o Brasil está agora precisando ainda, e precisando muito, em alguns aspectos muito mais, de uma instituição como o Centro José de Castro, que aprofunde o conhecimento sobre a realidade, que atue na formulação de políticas públicas, que seja um persistente defensor dos direitos humanos, dos direitos sociais, da justiça social, do desenvolvimento e da democracia. Esse é o que os fundadores esperam que o centro continue sendo nos próximas décadas, nos próximos 40, 60, 80 anos que vêm pela frente. Muito obrigado. Convido, neste momento, a senhora Nancy Lourenço Soares para que ocupe a tribuna e faça suas colocações. Boa tarde. Saúdo os componentes da mesa, nas pessoas dos vereadores Chico, Kiko e Jaime Asfora. Saúdo aos sócios do Josué de Castro, nas pessoas dos professores César de Galvão, Malaquias Batista e Sérgio Buarque. Saúdo os alunos da escola João Bezerra e os músicos do Procriança, que nos trazem a energia do futuro. Senhoras e senhores, é com grande satisfação que represento o Centro Josué de Castro na comemoração dos seus 40 anos e que hoje é referência de instituição independente e que proporcionou, através de suas pesquisas e projetos de intervenção, o desenvolvimento, a reflexão e análise crítica da realidade e o fortalecimento das instituições da sociedade civil. E apoiou a inovação e melhoria da gestão das políticas públicas. Como toda organização não governamental, estamos vivendo uma situação difícil. Fazer como meu neto disse assim, difícil. Ele disse, quando as coisas estão muito difíceis. Mas o sentimento de resistência nos fortalece com a mesma temperança que promovemos debates com outros parceiros contra a corrupção, em defesa do meio ambiente e de políticas de prevenção contra a violência. Continuamos a luta
sem vinculação política partidária, em defesa da democracia, dos princípios constitucionais e civilizatórios, às vezes ameaçados, e pela garantia de ampla liberdade de expressão e do direito de manifestação de todos os segmentos sociais, sem distinção de raça, de condição social, sexo e preferência sexual. Aproveitamos a oportunidade para convocarmos o maior engajamento de voluntários, principalmente dos jovens, nas nossas atividades. Muito obrigada aos que colaboraram para a realização dessa sessão. Grata pela presença de todos e vamos curtir essa tarde com outras atividades, que eu acredito que o cerimonial vai informar. Muito obrigada. Em agradecimento ao convite para a reunião solene em homenagem aos 40 anos do Centro Josué de Castro, o excelentíssimo senhor Sivaldo Albino, deputado estadual, o excelentíssimo senhor Heriberto Medeiros, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, ALEP, o excelentíssimo senhor prefeito Geraldo Júlio, o excelentíssimo senhor Antônio de Pádua Vieira Cavalcante, secretário de Defesa Social de Pernambuco. Em fase de compromissos anteriores agendados, eles não puderam comparecer a esta sessão solene. Eu, neste momento, convido a orquestra Pro Criança para que faça uma apresentação musical.
Neste momento eu quebro o protocolo e passo a palavra mais uma vez ao vereador Jaime Asfora. Eu só queria registrar aqui a presença de Lúcia Pontes, doutora Lúcia Pontes, o grupo JCPM, o Instituto JCPM, que ela muito bem comanda, também foi secretária, além de ser uma das mais ilustres colaboradoras do Centro Josué de Castro, também foi secretária estadual da Casa Civil, de Governo, chefe de gabinete no governo Jarbas Vasconcelos, e a gente me lembra aqui que ela foi presidente ou presidenta do centro, também não sabia disso. Obrigado, Lúcia. Neste momento, eu gostaria de agradecer a presença de todos, dizer ao vereador Jaime Asfora da minha satisfação de presidir mais uma sessão solene desta casa e dizer a todos vocês que a Casa Zé Mariano, a Casa do Povo, estará sempre de portas abertas para todos vocês. E, nesse momento, também queria registrar a presença dos alunos da Escola Referência de Ensino Médio, João Bezerra. Sejam sempre bem-vindos e bem-vinda a esta casa. E, antes de encerrar esta solene, gostaria de convidar a todos para um coquetel no Salão Nobre desta casa. Agradeço mais uma vez a atenção de todos e fiquem com Deus. Com a graça de Deus, declaro encerrada mais uma sessão solene.